Cara, eu tinha montado um setup de iluminação aqui, ó. Só que você tá vendo que agora o negócio é improvisado, ele acabou de cair assim, tô escuro aqui em cima. Mas eu acho que essa aqui meio que é a pegada do que a gente vai falar um pouco aqui sobre a produção de vídeo, algumas dicas que você vai dar, né? Isso. Eu até trouxe um monte de. Bom, desculpa, se quiser, fala aí. Eu ia até mostrar as coisas que eu trouxe aqui, que eu estava empolgado também. Um pouco no improviso, mas diga lá. Então, só para falar para o pessoal que está assistindo aqui a gente, esse vídeo depois ele vai para o YouTube também. Mas, assim, a ideia que a gente chamou você para falar com a gente é por conta do que tem acontecido ultimamente em relação à comunicação em tempos de pandemia através de vídeo, né? Então, assim, nessa hora, a comunicação através de vídeo está sendo crucial. E como você disse, né? Quem já fazia está fazendo mais, quem não fazia começou a fazer. E quem não fazia tá querendo fazer. Né? E aí, bom, caso vocês que estejam vendo queiram participar da nossa conversa, é só mandar suas perguntas por aqui no chat, que a gente vai respondendo à medida que elas forem acontecendo, tá? Aí, Gali, primeiro, muito obrigado pela presença e por participar desse papo. E eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua história pra gente. Legal. Bom, meu nome é Galileu, sou o sócio fundador do MOL, que é uma produtora de vídeo, e a gente trabalha já há vários anos no mercado, né? A gente está trabalhando desde 2003, que a gente fundou o MOL, e desde 2006 que a gente trabalha com vídeo e animação. E eu estava em casa, eu estou trabalhando de casa, né? Mas eu vim para a produtora agora, porque eu achei legal fazer a live daqui, porque amanhã a gente vai ter uma gravação aqui e vai ser uma gravação já nos formatos novos, assim, seguindo os protocolos de recomendação da Ancine, de fazer exames e uma série de limitações que você tem para gravar agora nessa época de pós-quarentena, que ainda no meio da pandemia, né? E então eu achei legal a gente falar sobre isso, porque daqui a pouco eu posso pegar o celular aqui, dar uma circulada e mostrar algumas coisas para Pô, ia ser você. maneiro, ia ser bem maneiro. Se vocês quiserem, eu faço agora ou a gente conversa um pouquinho, depois eu mostro aqui o que está rolando, que ainda está um Legal. pouco em Ó, montagem. Mas eu vim. o que você preferir. Se você preferir que dar uma volta aí primeiro ou depois que a gente falar, o que você achar que for mais Pode ser, confortável vamos para dar uma você. volta agora então, aí eu volto para cá, pode ser? Beleza. E pelo menos, tipo, em termos de introdução, eu consigo introduzir propriamente. Eu vou ter que colocar a máscara só. Legal. Só um instante, porque tem mais gente hoje. Aguenta aí, galera. Vou desplugar aqui, que eu usei uma. Vamos lá. Então, esse é o Estúdio Mall. E, como eu falei, a gente está trabalhando com menos pessoas aqui, todo mundo de máscara. Eu vou circular agora. Vou circular aqui para vocês verem. E a gente tem uma área de estúdio, que a gente está montando um cenário para amanhã. E aqui, para vocês verem um pouco também os bastidores de uma produção um pouco maior. Então, esse aqui é a Didi, fotógrafa. Está preparando o set para amanhã. E aqui é uma produção que a gente criar esse cenário. E é algo que a gente agora, como eu falo, uma coisa que a gente estava conversando recentemente, né? Que a gente tem que fazer com uma quantidade menor de pessoas, né? A gente tem que planejar de um jeito que não fique muita aglomeração de pessoas. Um set como esse, normalmente teria mais pessoas montando ao mesmo tempo. E agora é uma coisa mais... Vou mostrar uma outra sala aqui, talvez até, se o sinal não cair. Aqui a gente tem uma sala de áudio, que a gente usa para gravar podcast e outras coisas. E deixa eu continuar aqui, porque acho que o áudio aqui vai ser melhor, talvez. Se a conexão estiver boa, eu continuo daqui. Mas como a gente estava falando, agora a gente tem uma série de limitações, né, para gravar, que fazem com que a gente tenha que estar preparado, assim, para se virar com menos coisa, né, com menos recursos. Então, isso pode ser um monte de coisa, assim. Por exemplo, tempo. A gente tem um limite de tempo que a gente não pode extrapolar por conta Então, isso de que eu ia perguntar para regras. você, assim, além das restrições de pessoas no mesmo ambiente, quais foram as outras adequações que vocês tiveram que fazer para continuar rodando aí?
Você tem que fazer exame com todo mundo antes de gravar. E aí, quem teve algum sinal de positivo, algum sintoma, não pode participar. Então, isso gera um problema que é você correr o risco de ter que substituir alguém da equipe de última hora ou até postergar a gravação, dependendo das pessoas que você tiver que substituir. Você tem um limite de tempo no set que já existia antes, mas ao mesmo tempo existia uma flexibilidade. Então, tudo que você vai fazer, você tem que fazer num tempo menor, com menos pessoas. Basicamente, os limites que existem acabam provocando isso. E tem também um limite de custo, que é um pouco do momento das pessoas estarem voltando a investir, claro, mas por um lado também, dependendo da marca, dependendo da empresa, o mercado está reaquecendo agora, então ela não vai investir um valor normal. Então você tem redução de todos os lados, de custo, às vezes, depende, claro, da situação, de tempo, de pessoas, e aí isso faz com que você tenha que se planejar muito bem, né? Você tem que se planejar muito bem. Que é uma das coisas que eu falo no curso, o curso que a gente fez sobre produção de vídeo, que a gente desenvolveu juntos, que fala bastante sobre planejamento, porque assim, você tem um celular no bolso que faz muita coisa. O celular que você tem faz slow motion, faz 4K, dependendo do modelo, claro, mas tipo, potencialmente a gente tem no bolso uma câmera com uma alta resolução, alta qualidade, que tem o microfone também. Então, assim, a gente tá tudo no nosso bolso, a gente consegue se virar muito com o que a gente tem. Mas na hora que a gente está falando de produzir conteúdo em escala, a gente tem que começar a se planejar. Né? Em escala que eu digo para as redes sociais, né? Se a gente imaginar que a gente vai produzir conteúdos para as redes sociais, todo dia tem que postar alguma coisa e tal. Então, por mais que o celular ele te dá muitos recursos, assim, sem você precisar de mais ninguém, você aperta um botão e sai gravando, você tem que ter um planejamento na hora que você vai produzir em mais quantidade. Por exemplo, um pouco antes de começar a live, eu notei que a bateria estava na metade. Então, vai desde planejamentos do tipo, a bateria do celular está carregada, se eu vou usar ele para gravar alguma coisa, porque a live vai durar 1 hora, então eu tenho que estar pensando nisso. Então, várias questões assim de planejamento a gente aborda no curso, com esse intuito de mostrar que você tem, sim, várias coisas ao seu alcance, mas você também tem que se planejar para aquilo voltar te dar algum retorno, né? Te dar um retorno, te dar uma consistência, porque por mais que eu tenha o potencial agora de pegar meu celular e gravar um vídeo a 120 frames, que é um slow motion ótimo para fazer um monte de coisa, o que eu vou fazer com isso depois, né? Como é que eu vou editar, como é que eu vou aproveitar, e se eu for criar uma frequência de trabalhar com esse formato, como é que vai funcionar, onde eu vou armazenar tudo isso, como é que eu vou editar tudo isso e tudo mais. Então, planejamento é uma coisa muito importante. E agora, com as limitações de gravação pós-quarentena, é essencial. Você tem que planejar. Já era essencial, mas agora é ainda mais para você conseguir entregar o que você precisa entregar dentro do tempo que você tem. A gente tinha um curso que chamava Planejamento de Canais no YouTube, que o Wagner que dava esse curso, e o que ele falava era que assim que para você ter que é o ideal ter um planejamento de conteúdo para produção de vídeo e que para torná-lo mais fácil de fazer e mais barato de fazer, que você tivesse uma forma para torná-lo repetitivo, sabe? Você pensa no formato e já faz uma batelada, porque a questão de consistência acaba sendo muito relevante, né, para o conteúdo em vídeo. Eu vejo isso como uma barreira para algumas pessoas que começaram, que a ficha caiu agora, né, com a história da quarentena. Porque o que aconteceu? A distância, como é que a gente vai falar? Infinitos calls, lives, mensagens de WhatsApp ou Slack, alguma coisa assim. E na hora que você tem uma comunicação que você não vai conseguir substituir por um call, você não vai conseguir fazer um call com todos os seus clientes, com toda a sua audiência, você tem que começar a produzir vídeo, ou pode ser um texto, pode ser um monte de coisa, claro, mas vídeo é muito poderoso. Então, quem estava fazendo já se sente confortável com isso, está numa posição muito boa, e quem não estava fazendo sentiu na pele a necessidade de começar a produzir. E aí tem que eu vejo dois grupos de pessoas, assim, as pessoas que
tá bom, beleza, eu tenho que produzir mais coisa, então deixa eu pegar o celular aqui e sair fazendo, que poderiam até ter já alguma noção de vídeo. E também as pessoas que vai, mas não vai, sabe? Eu mesmo tento produzir mais conteúdo comigo, aparecendo na câmera e tudo, mas tem questão de tempo, organização, tal, acaba não sendo tão frequente quanto eu gostaria. Mas tem outras barreiras também. A pessoa pode falar: será que vai ficar bom? Será que essa luz é certa? Será que essa câmera é certa? Será que o áudio está bom? Tem muitas coisas que a pessoa, na verdade, ela não sabe nem avaliar. Então, boa parte do curso também é mostrar como você pode ter um olhar para aquilo que você consome e para aquilo que você produz. Então, como é que você consegue ter bagagem suficiente para entender se a luz está legal, se o som está legal, se a roupa tem um contraste legal com o fundo, assim como você está agora, né? Tipo, se eu tivesse uma camiseta branca, talvez o fundo é branco, você é branco, de repente não estaria tão legal. Então, como é que você começa a ler todas essas coisas para tirar proveito disso, para você criar tipo um conteúdo que representa a sua personalidade, mas por um outro lado que tem a ver com o que você falou, você ter conhecimento suficiente para não ter nenhuma barreira emocional, nenhuma barreira psicológica de você falar, não sei se está bom, deixa para depois, quando eu tiver a câmera certa ou quando eu tiver a luz certa. E isso não vai ter um dia que vai estar perfeito, porque no dia que estiver perfeito, você vai notar que talvez tenha um modelo novo de câmera, uma luz com uma reprodução de cor melhor ou com um dimmer melhor. Então, assim, se você esperar esse momento certo, você não começa a fazer. Então, boa parte do curso é mostrar esse conhecimento que faz você se sentir à vontade para produzir, para criar, para brincar com a linguagem audiovisual. Eu tenho visto, o que a gente tem percebido, na verdade, né, que mesmo os aplicativos mais utilizados para entretenimento são o TikTok, né, é a produção de vídeo, mas é para uma galera mais que está entrando, sabe, uma galera mais jovem, assim, cara, eu tô me sentindo velho falando de uma galera mais jovem. Mas, assim, parece que eles são mais versados, né, em fazer vídeos e aparecer no vídeo. Mas acho que para uma galera, assim, que já é mais velha e que não nasceu com isso, tem essa questão emocional, né? De falar, putz, será que tá bom? Será que eu tô fazendo o papel de... eu não tô tão bem assim, então eu não vou começar. Você tem alguma dica em relação a isso? Assim, como quebrar essa barreira? Falar assim, ah, cara, eu não sou... Eu já alguns amigos falando assim, né? Eu tenho vergonha, eu não sou blogueirinha, assim, sabe? Que fica fazendo vídeos recebidinhos e tal, mas... você tem uma dica, assim, para dar para a galera que não começou ainda por conta dessa barreira emocional, dessa primeira barreira, que é uma barreira mais psicológica? Tenho. Primeira coisa, mesmo que você não poste, gravar vídeo de você falando. Porque pode ser que vídeo, para algumas pessoas, não vai ser a melhor linguagem. Pode ser que a pessoa escreve muito bem, então, de repente, outro tipo de comunicação vai servir. Mas mesmo que você não poste, grava vídeo de você falando. Tenta gravar vídeos de até 1 minuto, que seriam mais ou menos 4 stories do Instagram, sobre um conteúdo. Um conteúdo que alguma coisa que você quer falar. Pode ser alguma troca interna entre você e alguém da sua equipe, pode ser algum assunto que você gosta. Enfim, faz um vídeo, tenta ficar dentro de 1 minuto. Por que eu digo isso? Esse teste foi algo que eu passei por ele e aí eu consigo hoje pegar e estar fazendo essa live sem estar pirando tanto em coisas que muito tempo atrás eu estaria, tipo, mais travado e um pouco mais preocupado. Na hora que você começa a gravar um vídeo de até 1 minuto, por exemplo, estou chutando, tá? Pode ser menos, pode ser um pouco mais, mas na hora que você começa a ligar a câmera e gravar, você vai treinando todos os pontos que você precisa treinar, desde roteiro. Você começa a entender, por exemplo, se o que você está falando é relevante ou não. Então, no sentido até, eu não digo nem relevante assim, é um super conteúdo ou não, não é nem nesse sentido, é mais no sentido de você tá usando as palavras que estão querendo dizer alguma coisa, porque é muito comum às vezes a gente ligar a câmera e começar a usar, talvez, porém, de certa maneira, você sabia que poderia, e aí você não está dizendo nada, você está dizendo um monte de ligações, verbos de ligações ou palavras que não dizem muita coisa. Então, esse é um teste muito bom para roteiro, para você entender como sintetizar a informação. Isso reverte num teste
num aprendizado de edição, porque aí na hora que você fala e você tem que completar um assunto até 1 minuto, você consegue, na hora que você vai editar, entender o que é essencial, que você começa a ter esse treino do que é essencial para contar uma história. E aí outras coisas que vão depender de cada um, mas assim, você vai entendendo o enquadramento, movimento de câmera, né? Se eu pegar o celular e sair gravando e eu tremer muito, pode ser que fique um pouco cansativo assistir. Então, como é que eu tenho que fazer esse movimento? Ou se eu estou numa sombra que meu rosto fica meio esquisito, será que eu tenho que girar um pouco para a janela e receber mais luz? Então, você tem a chance de, na hora que você grava você mesmo falando, treinar todas as coisas. Você pode treinar desde o roteiro, como a gente estava falando, até questões mais técnicas de enquadramento e iluminação. E até trouxe algumas coisas de iluminação que eu mostro no curso, para mostrar para você daqui a pouco, se você Em quiser. relação ao roteiro, você acha que é interessante, por exemplo, a gente escrever um roteiro e basear nele? Ou talvez fazer igual com bullet points que a gente faz em apresentação e vai discorrendo? Como que... O que você sugere? Eu acho que se você fizer um roteiro que você vai falar exatamente o que está escrito nele, você corre um risco muito grande de deixar aquilo artificial, né? Se você fizer, eu quero falar exatamente isso, essa é a frase, essa é a preposição, você corre o risco de engessar aquilo. Porque também é uma habilidade você ler um texto e fazer ele parecer natural, né? Se a gente ligar a algum âncora famoso de televisão, ele está lendo um TP, mas parece que ele está falando, dependendo da notícia e do âncora, parece que ele está falando ali com o coração, né? Que ele está realmente narrando aquela situação com as palavras dele. Isso é uma habilidade, não é uma habilidade que qualquer um tem, não são tantas pessoas que você tem aptas para esses cargos, por exemplo. Se abrir uma vaga hoje no Jornal Nacional, quantas pessoas vão estar, por exemplo, à altura para estar aptos a exercerem essa função tão bem quanto as pessoas que estão lá? É difícil você ler um TP e falar ele com... TP, para quem não sabe, é o teleprompter, que tem o texto com todo o roteiro que você fez. Então, esse é um risco que você corre na hora que você quer reproduzir um texto certinho. O outro jeito que você pode fazer também é pensar nos blocos. Eu vou falar sobre isso, depois sobre aquilo. Então, você tem bullets, que você anota só os assuntos que você quer falar. Nessa hora, se corre um outro risco, que é você se embananar com alguma coisa, no meio do caminho junta uma ideia, você fala, não, pera, não era o que eu queria falar. E aí, talvez você tenha que gravar mais de uma vez, ou mesmo que você grave uma vez só, você tem que editar aquilo muito, porque na hora que você começou a falar, aquilo não ficou tão bem montado quanto você imaginava, né? As palavras não encaixaram tão bem. Então, são dois caminhos assim mais extremos, de você só anotar os blocos do que você quer falar e você roteirizar totalmente, e depende muito da pessoa. Por isso que aquele treino que a gente estava falando agora, de você se gravar, vai servir tanto para um quanto para outro. Porque se eu começar a me gravar agora e falar, digamos que eu faço um vídeo contando de como está sendo essa live, de como foi essa live. Acabou a live, eu faço um vídeo de como foi essa live. Eu vou falar com as palavras ali que eu estou criando na hora, eu vou ter que ter um exercício de condensar aquilo. Se eu roteirizar isso, pode ser que funcione também. O treino de se gravar vai fazer com que eu me sinta à vontade com qualquer uma das duas situações, sabe? Então, acho que é um bom caminho. Então, porque para mim acontece direto esse negócio. Eu acho que assim, eu preciso gravar, eu preciso fazer várias vezes, porque aí eu vou conectando um assunto com o outro, aí não me falei, putz, por exemplo, você não usar uma ordem direta na frase, e aí, sabe, as coisas acabarem se bagunçando toda, e aí tem que gravar várias vezes, mas acho que é uma questão de treino mesmo, né? A gente vai fazendo, e aí é aquilo que você falou, conforme a pessoa vai fazendo, o TP vai acabar sendo até uma coisa natural, assim, né? E tem uma outra coisa também que é para a internet, o que funciona, né? Então, às vezes você tem um caco, você errou, você tá menos travado, assim, ai, será que eu errei? Será que você fez? Você tá mais solto e você falou, às vezes, uma concordância que não encaixou tão bem, mas aquilo é mais natural, pode ser que aquilo dê mais retorno de impacto mesmo. Pode ser que aquele vídeo seja mais natural e funcione mais, tenha mais visualizações, alguma coisa assim. Uhum. O Eric Tanaka falou aqui que ideia, dica genial, Gali, o Fred Motion.tv também falou, concordou, ele falou que já comprou o curso, aliás.
E aí tá aqui o Gabriel Martinez, o Beto, LF Pio também tá aqui com a gente. Fala, perguntar uma coisa, Gali. Depois que tem, assim, tem essa questão que quando você trava por conta é, passou o bloqueio psicológico, aí a gente começa a pensar e se preocupar com as questões mais técnicas, né? Que nem você falou assim, putz, talvez o meu áudio não esteja bom, a minha iluminação não está boa, e daí a gente precisa afinar um pouco isso, né? Até quando a gente conversei contigo outro dia pelo Insta, pergunto, falei, cara, eu estou precisando de uma dica aqui de iluminação, porque eu estava vendo para comprar um softbox, cara, é um investimento considerável a se fazer, né? Aí você deu uma dica lá de como usar tubo LED para iluminar, né? Como que você acha que, assim, partindo desse primeiro bloqueio que que a gente passou, que é o bloqueio psicológico, aí a gente começa a pegar essas questões mais técnicas, né? Quais dicas que você dá em relação a isso, particularmente? Assim? Eu gosto muito da ideia de experimentar. Eu acho que para mim sempre funcionou profissionalmente e eu acho que para fotografia você tem que experimentar. Ainda mais se a gente está falando dessa situação, né? Você não vai comprar o melhor softbox, você talvez nem compre um softbox, você não vai comprar o melhor LED. Enfim, se você está fazendo alguma coisa para você, você vai querer começar pequeno, até por uma questão de lógica da internet, né? Se você já pensa, vou fazer vídeos desse jeito. Para isso eu preciso dessa luz. E aí você começa a fazer no meio, aquele conteúdo vai mudando, né, de acordo com o retorno da audiência. De repente aquela luz que você pensou, aquele cenário que você pensou não tem a ver com o que você quer falar. Então, no sentido até de não colocar o carro na frente dos bois, é muito legal você experimentar e poder experimentar com coisas que você tem. Então, quais são as dicas? Uma, se você tem, por exemplo, uma sala que tem mais de um ponto de luz, uma coisa que você pode fazer é desligar todo mundo e ir ligando aos poucos as luzes, cada uma por vez, para ver o que elas fazem, se elas deixam uma luz mais dramática, se elas deixam uma luz mais geral, coisas que você pode fazer sem mudar nada na sua casa, sem colocar um tripé nem nada, que é trocar essas lâmpadas, né? Então, digamos que tem uma luminária de teto muito legal, e você coloca uma lâmpada mais forte, você pesquisa uma lâmpada bem mais forte do que a que você tem, e aquela mesma lâmpada vai deixar uma iluminação bacana que o vídeo, que funcione para o vídeo. Porque é uma questão também é que o celular, por mais que ele grave em várias condições, inclusive escuro, se você tem pouca luz, e às vezes pouca luz não é pouca luz para o nosso olho. Você olha e fala, aqui está claro. Para o celular, às vezes é pouco, ele deixa a imagem meio granulada, assim, muita definição. Então, você vai querer colocar mais luz. Então, essa é a primeira dica, que é usar o que você tem, trocar as lâmpadas, de repente, ligar e desligar e ir testando, ver o que acontece. Um outro recurso, que foi aquele que eu te falei lá quando a gente trocou mensagem, que são esses tuboleds que são muito baratos, são em torno de R$ 20, às vezes até menos, que eu até tenho um aqui. É tipo uma luz fria, né? Só que ela é LED, então ela se liga direto na tomada e super leve e super acessível. Então, na hora que você tem uma coisa dessa, eu vou tentar mostrar aqui mais de longe, mas acho que tá dando para entender, né? O que é. Deu para pegar, né? Um sabre de luz branco aqui. E aí, na hora que você tem isso na mão, você pode, tipo, ir mudando ele um pouco de posição e vendo o que acontece, entendeu? Que você vai... De repente, uma coisa, ó, por exemplo, aqui eu já tenho uma luz lá do teto. Com ele aqui, eu compenso, eu tenho essa luz e essa luz. Na hora que eu jogo todo mundo pro mesmo lado, meu rosto fica mais escuro. Pô, às vezes é um clima super legal. Aí fala, putz, eu não quero que o meu rosto fique tão escuro desse lado aqui. Vou ter que ter uma outra luz, um outro tripé. Não, você pode ter só uma cartolina branca ou um isopor. Inclusive, eu estou com um isopor que nem é um isopor profissional, é alguma tampa de cooler que estava por aqui solta, que você pode colocar ele, e tá vendo o meu rosto aqui, como ele já tá escuro, tá claro. E tudo isso, a gente está falando aqui você vai gastar menos que R$ 30, né, para essas duas coisas que eu estou segurando aqui. Um pedaço de isopor e um LED desses que você compra pela internet. Tem nas lojas americanas, tem em qualquer lugar. E são coisas que elas não aparecem no vídeo, né? São coisas baratas, assim, é um material que a gente tem e dá um aspecto mega profissional, né? Sim, são coisas que a gente pode ter. Inclusive, a gente está aqui
Aqui está perto do nosso acervo. Aqui está meio um pouco escuro, mas para lá tem um acervo, tem alguns equipamentos. São coisas que você consegue, como você falou, dar uma cara. Por exemplo, agora mesmo, essa luz aqui de cima fica muito forte, mas aqui dá muito reflexo, aqui fica muita sombra. Então, só com o isopor aqui entrando, eu já ilumino essa parte do meu rosto. E aí eu posso ir regulando para ir sentindo o quanto eu quero iluminar. Eu estou só mexendo ele, eu estou só fazendo isso aqui do lado. São coisas muito simples. E nesse sentido que eu falei de experimentar, porque se você for pensar, putz, para fazer uma luz aqui eu vou precisar de um fotógrafo. Claro, se você tiver um fotógrafo, um amigo ou uma amiga que vai te ajudar, óbvio que vai ficar super legal. A pessoa faz aquilo, então ela vai conseguir te ajudar. Mas como a gente está à distância, né, evitando o contato com as pessoas por causa do distanciamento social, tentando economizar, tentando gerar mais conteúdo do que a gente gerava antes, porque a gente tem menos reuniões presenciais, então talvez eu tenha que gerar mais volume de conteúdo do que eu gerava antes, querendo ou não, e mesmo sendo da área de vídeo ou não, né? Eu acho que isso ficou evidente para quem não é de vídeo, porque quem é de vídeo, óbvio, é a sua profissão. E agora todo mundo, né? Pessoa que é médica, pessoa que trabalha com direito, com advocacia, coisas que você falava, isso aqui está longe da área criativa. Agora eu recebo ligações de pessoas, o próprio escritório de advocacia que atende a gente, estava falando com ele e tal, no meio da quarentena isso, conversando um pouco, e mencionei o curso, que eu estava gravando o curso, estou gravando o curso. E eu nunca ia imaginar que ele ia falar, cara, puta, pra mim eu preciso, eu quero alguma coisa assim. E ele falou, a gente tá num momento agora que direito, eu falo do direito porque, assim, se você fala de propaganda, sei lá, alguma outra coisa criativa, Tá mais tá, perto, né? vídeo tá mais perto. Aí se fala de direito, é uma coisa, pra mim é uma coisa mais distante. Ele falou que tem uma onda de tentar simplificar o direito para os clientes, que é Uhum. mostrar para eles os conceitos de uma forma mais assimilável, porque até hoje é um monte de contratos que se você não é da área, você não consegue entender muito bem, a não ser que você gaste bastante tempo. Então ele estava falando dessa onda, de tentar deixar mais fácil de absorver esse conteúdo de advocacia, de direito, de leis, para quem não é da área. E, cara, vídeo é ótimo para isso, né? O cara vai ter que falar para a câmera, ele vai ter que sintetizar o conteúdo, ele vai ter que ser amigável de algum jeito. Então, Não, eu estava ele... conversando com um amigo meu, que ele é advogado também, e aí ele precisa fazer sustentação oral. E eles estão fazendo agora via webcam, assim, né? É de casa, porque putz, os desembargadores ali, os caras são tudo grupo de risco ali, né? Então, assim, tá todo mundo remoto. E o cara ele falou, putz, eu fico de pé para falar, então ele precisa de um tripézinho para colocar ali, porque a sustentação oral é onde você vai fazer a sua dar toda a sua base, né, da sua visão do processo ali. E para ele era super importante isso, assim, mesmo para o cara que é advogado, que nem você falou, assim, para o cara que é advogado de uma área que está muito longe da tecnologia, é uma carreira mais tradicional, um setor mais tradicional. Nesse momento, assim, ele precisa é, tornar a comunicação por vídeo dele mais não é atrativa, mas sabe, É ter atrativo, né? um profissionalismo para tornar mais convincente, porque você vai precisar convencer os Uhum. juízes ali da sua sustentação oral, então, e que é para um segmento completamente tradicional, né? É muito doido É, isso, como está mudando, né? muito legal, né? Eu vejo assim... E você falou uma coisa que eu achei super legal. Você falou no começo das pessoas mais novas, como é um pouco mais natural para elas, né? E realmente, cara, não sei o quanto você tem contato às vezes com pessoas, acho que até pelo trampo talvez você tenha, mas eu tenho uma prima de 16 anos, que a gente fez uma viagem de família no começo do ano, antes da quarentena, e aí a gente estava num passeio e aí toda hora que a gente ia tirar foto de grupo, de família, ela fazia uma pose, tipo, toda hora ela fazia uma pose, e aí a gente conversou um pouco, ela explicou que, tipo, não, você tem que fazer assim, porque assim fica melhor, esse ângulo, não sei o que, o rosto e tal. Cara, eu eu não tinha com a chance de repente estudar isso, a não ser que eu conhecesse alguém da área, qual que é a melhor pose,
qual que é o melhor ângulo para tal tipo de rosto, ou sei lá. Hoje você tem o YouTube, ou até o próprio celular, como eu falei, que é um treino pessoal, né? Você pode pegar e ficar treinando você mesmo. Ou você pode entrar no YouTube e digitar como posar para foto de tal tipo. E você tem acesso a essa informação. E para as pessoas mais novas, eu tenho filhos de 10 e 8 anos. Não tem tantas barreiras assim, tipo, isso aqui é um vídeo, isso aqui é uma foto, isso aqui é um call, isso é uma ligação de telefone. Cara, é uma coisa muito mais natural para eles, assim. Eles não têm tantas barreiras quanto talvez a minha geração tenha de que, eu sou bom em impresso. Né? Impresso hoje não sei Uhum. como é que é, mas assim, o cara está mexendo no Photoshop, o outro está mexendo no Illustrator, o outro está mexendo em vídeo. E eu vejo até, a gente foi contratar recentemente usando a plataforma do Trampos, os currículos que eu recebia de pessoas em torno de 20 anos, 20 anos, cara, com 20 anos eu não mexi em nenhum programa, nenhum software desses profissionais. Com 20 anos a galera já mexe em quase todos, já fez vídeo, já fez coisas para venda online, assim, de produtos, já fez, enfim, já sabe mexer em um monte de coisa, assim, não é um drama, sabe? E eu acho que o vídeo tem que ser isso também para as gerações mais velhas, que é tipo, você pensa muito na hora de escrever um e-mail, você fala, será que eu escrevo esse e-mail ou não escrevo esse e-mail? O que que eu vou colocar nesse e-mail? Cara, e-mail já está quase do passado, mas sei lá, uma mensagem, um e-mail, são coisas que você faz todo dia, né? E acho que a naturalidade de você fazer vídeo todo dia te deixa mais confortável com toda essa linguagem, assim. Então, você poder produzir todo dia, assim como você escreve um e-mail todo dia, é o que vai te deixar mais habilidoso e mais enfim, vai te dar mais resultado na hora de produzir conteúdo para você mesmo. E eu acho que o que eu achei interessante de você mostrar assim o tubo LED ou a tampa do cooler que está usando de rebatedor é que parece, sabe, é uma coisa que meio que torna acessível para todo mundo poder fazer isso, né? Fala assim, cara, eu não preciso ter comprar um rebatedor ali, sabe, todo profissional, ou ter uma iluminação muito sofisticada. Eu não preciso investir tanto de início, ainda mais assim, pensando numa produção de vídeo com recursos limitados, para começar a fazer, né? Então, assim, acho que tem essa barreira que a gente já consegue transpor isso. E não mesmo usando esses recursos, a gente consegue fazer vídeos mais profissionais, né? Sim, eu acho que tem uma mescla, principalmente para as redes sociais, que é a constância, como você falou. Então, não é só a questão não é só a questão de tipo, o vídeo tá bom ou não, mas é a frequência, é o que você está falando nesse vídeo. Então, hoje tem até com o fenômeno do TikTok, que vários influencers que não existiam e agora tem milhões de seguidores, muitos deles são crianças não, mas enfim, alguém de 15 a 20 anos, você tem aí adolescentes e jovens adultos que em 6 meses chegaram a milhões de seguidores e já tem uma carreira, né? E eles estão com ring light, que é aquela luz redonda, que se você for comprar uma nova, ela não é tão cara, mas também tem vários tutoriais de como você improvisar uma barato, até uns R$ 100 consegue improvisar uma. Então eles estão no quarto deles com ring light, fazendo vídeos de coisas que eles gostam, vídeos de humor, vídeos de dança, vídeos de um monte de coisa, e de repente tem uma audiência incrível. Então, essa questão de você ter o rebatedor certo, ter a câmera certa, é claro que vai ficar mais profissional, né? É para isso que serve o equipamento, né? Você tem que esperar mesmo extrair desses equipamentos, melhor resultado. Mas não quer dizer que você não pode começar com menos, sabe? Inclusive, pensando na lógica de como os conteúdos vão viralizar na internet, ou de como você vai conseguir alcançar uma audiência maior, essa complexidade que tem para uma produção profissional, talvez ela até te atrapalhe, né? Porque na medida que você tiver uma câmera e você vai ter o cartão de memória, colocar no computador, gravar, editar, fazer o proxy para conseguir editar mais fácil, não sei o quê, papapá, 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 você tem 1000 possibilidades. Mas aquilo vai te dar um tempo que o celular, assim como a gente só ligou o celular e está fazendo uma live agora, isso vai te dar uma agilidade que esse lado mais profissional você vai ter que ser cauteloso e vai ter que ir aos poucos para aquilo fazer sentido para você mesmo, sabe?
E no caso, por exemplo, né, no caso de empresas que o core dela não é produção de vídeo, não é comunicação, não é fazer o vídeo em si, né? Por exemplo, o escritório de advocacia, escritório de direito, enfim, que a gente, o que você sugere que eles montem um estúdio com todo o equipamento assim, ou a gente ou pode seguir, né, mais ou menos do que você havia falado assim, cara, a gente começa com o importante é começar e o importante é fazer, não deixar de fazer para esperar ter as condições perfeitas ali para iniciar o processo de produção de vídeo. Você quis dizer, tipo, se a pessoa, se no caso de uma empresa, qual o caminho que ela tomaria, né? Isso, exato. Eu acho que a gente tem que ser bem prático também, no sentido de que se você já tem uma empresa, não vai doer você investir nisso, entendeu? E pode ser equipamento ou pode ser um profissional, pode ser alguém que cuide daquilo para você. Eu acho que se você é uma empresa que já está no mercado e quer ampliar a sua clientela ou quer conseguir se comunicar melhor com os seus clientes, eu acho que o investimento ele não vai ser uma perda, né? A gente olha como um gasto, porque é uma coisa nova para muita gente, né? Putz, eu vou ter que gastar R$ 1.000 aqui, R$ 1.000 ali, quanto que vai custar uma pessoa por mês? Eu tenho espaço, não tenho, putz, vou ter que trocar a luz, o mobiliário. Tá, se você tem, sei lá, ar-condicionado no seu escritório, você tem um custo de manutenção. Então, assim, se você é uma empresa, vale a pena você planejar para isso, sabe? Considerar que isso vai ser um gasto. E aí você tem também que pensar qual é o tempo que você tem disponível para editar, por exemplo, um vídeo. Editar pode ser uma coisa muito demorada. Ainda mais, sei lá, no meu caso eu fui gravar o curso sozinho e fui editar sozinho depois. Então, toda hora eu estava gravando, eu sabia que depois eu podia editar, mas eu deixei tanta coisa para editar depois que eu gastei muitas horas de edição. Então, assim, você vai ter esse tempo de editar, né? Então, talvez, se você não tiver, mas você queira editar, então você vai ter que fazer vídeos mais curtos, que o que você falar já vai valer vai ser o corte final, digamos, né? Você não vai editar tanto. Ou, se você for editar, você vai ter esse tempo. Se você não tiver, o que você pode fazer? Né? Ou isso que eu falei, de vídeos mais curtos, que o conteúdo você começa a gravar e já é aquele conteúdo, ou você realmente vai ter que gastar aquele tempo na edição, né? Então são coisas para se planejar. E aí também, assim, o armazenamento daquele conteúdo. Tipo, você vai colocar isso tudo num computador ou vai ficar no celular. O celular chega uma hora que começa a não aguentar também. Não é que o celular faz tudo para sempre. Chega uma hora que começa a acabar o espaço na nuvem, no próprio celular. Então, eu acho que são coisas que uma empresa tem que ficar de olho, porque é importante começar. E se você não quer investir muito, aí você tem que usar esses recursos que a gente está fazendo agora. Live, que não vai ficar gravado no seu celular, vai ficar gravado na sua conta. Stories, posts, né, que você pode fazer mesmo, vídeos curtos no próprio Instagram, no Instagram, no GTV, ou para outras plataformas, no LinkedIn. Tem live no LinkedIn, no Twitter tem o Stories dele também, o YouTube também está fazendo novas ferramentas de você gravar os vídeos. Então, se você não quer ter esse trabalho de gravar, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Talvez a minha conversa esteja muito solta aí. Deixa eu deixar mais objetiva. Minha esposa tem uma loja de roupa e ela faz os próprios vídeos explicando as roupas, dando dicas de roupas, dicas de moda. Ela não vai ter esse tempo de editar depois, né? Ela mal já tem o tempo num dia normal, no horário comercial, de gravar aquilo. Então, editar fora de cogitação. Então ela usa muito os stories. Então o que ela faz vai para stories e foi. Já acabou. Mas todo dia ela faz. Todo dia ela vai lá e faz. E as pessoas assistem e isso dá um retorno para ela. Inclusive tem um case que eu fiz com ela na loja dela, que está no curso, que é o seguinte, assisti aos stories dela e eu queria ajudar com a parte estética, né, com a parte de imagem. Só que mas ela não queria gastar. Ela era uma empresa, mas ela não queria gastar. E aí o que eu fiz foi usar esses recursos do TurboLED, usar um recurso de gelatina, que é uma coisa, que é um papel transparente, mas com uma tonalidade para acertar o tom da luz. Eu usei todos esses recursos, usei
A gente está falando aqui de uma superfície opaca, mas você pegar, tipo, por exemplo, o papel vegetal, que ele é uma superfície translúcida, ele vai diminuir, se eu colocar um papel vegetal aqui, um papel translúcido aqui, ele vai diminuir a minha mão, até minha mão ela já faz esse efeito. Vai diminuir essa intensidade, vai deixar mais suave. Então eu usei todos esses recursos, a gente gastou menos de R$ 30, melhorou a qualidade da imagem dela, que era uma coisa que ela não ia fazer, ela não põe o filtro, não faz nada, e melhorou a qualidade, ou seja, ela ligou, apertou o botão, gravou, tá numa qualidade Eu legal. vi esse Você case viu que esse você trecho? falou lá no curso, né? E é o trabalho Maneiro. dela, tipo, ela lucra com vendendo roupa e ela na pandemia conseguiu manter, na quarentena conseguiu manter o faturamento vendendo online. E é uma loja de rua, então ela precisa das pessoas entrando na loja, só que com o distanciamento, com a quarentena, ela conseguiu vender online a mesma coisa que ela estava vendendo no mesmo período do ano passado, e porque todo dia ela estava lá fazendo conteúdo relevante. Se ela faz um vídeo de vez em quando, um puta vídeo com uma puta produção de vez em quando, e posta, por melhor que seja o vídeo, ele ia ser antigo. Se por exemplo, ela faz um vídeo um pouco antes da quarentena, uma puta produção, tal, né? Se a gente for comparar aqui o que seria uma publicidade, não sei o que, uma coisa super legal, e aí ela posta, e entra a quarentena, e aí as Ela pessoas nem ia estão postar usando. mais. E não posta mais, ou demora mais um mês para fazer um vídeo de moletom, que são coisas que as pessoas estão usando em casa, perdeu, entendeu? Aquele um mês ali que ela demorou para fazer um vídeo novo, perdeu. Então, depende muito do seu nicho, e também não quer dizer que você não pode fazer só um ou só outro, você pode fazer todos. O que é bom é que esses recursos simples faz com que você não tenha uma desculpa técnica. Você pode ter Eu outra desculpa, acho que mas não. era essa pergunta que eu queria ter. Acho que era essa a resposta que eu queria ter, a pergunta que eu queria ter feito, assim, sabe? De, assim, lógico, se você tem dinheiro, tem recurso financeiro para contratar e deixar mais profissional, eu acho que tem que ir por esse caminho, né? Ao passo que se você não tem, se você precisa de mais agilidade e não tem esse recurso disponível, eu acho que é interessante ir fazendo mesmo, né? E com essas dicas que você deu, já ir direcionando para, mesmo você fazendo você mesmo, tornar essa mais profissional essa apresentação, né? Sim, sim. Porque aí é uma coisa que você põe no ar e você pode até encanar, assim, é natural. Você vai colocar um negócio no ar e você vai falar, putz, podia ter falado de outro jeito, podia ter usado outra roupa, podia ter usado outro penteado, podia ter colocado maquiagem, podia ter colocado uma abertura. Até uma das coisas que eu falo no curso, não tem como você, de primeira, entendeu? Colocar todas essas barreiras, porque aí não sai. É aí que você vai falar, meu, não vai sair. Mesma coisa que você fazer algum esporte. Eu vou ter que, na primeira aula, saber chutar uma bola no ângulo se eu for fazer uma aula de futebol. Não, você vai ter que provavelmente dar uma volta no campo para suar um pouco a camisa e ganhar um condicionamento que talvez você não tinha de dar a volta no campo. Enfim, então o vídeo é a mesma coisa. Não tem como você chegar assim, o primeiro vídeo vai ter a luz perfeita, o áudio perfeito, a storytelling, não sei o quê. Esquece, senão você não faz. Então, assim, na hora que você começa, essa crítica que você pode fazer sobre você mesmo, de falar, putz, eu não falei tão bem, não gostei, é boa, né? Você precisa disso, é aí que você vai melhorar. O que é legal de ter um curso como esse que a gente fez sobre esses conceitos de produção audiovisual é você entender o que você quer melhorar, né? E aí sim você, tipo, atacar aquilo. Porque você pode olhar e falar, meu, eu não gostei, mas eu não sei o que eu não gostei. E é uma Uhum. outra coisa também que a gente, conversando um pouco antes da live, falou, que você pode não ser da área de vídeo e fazer o curso e ele explica várias coisas, está tudo bem, e você vai entender aquele assunto. Ou você pode ser da área de vídeo já. Você trabalha com vídeo audiovisual, mas você não é o fotógrafo, você não é o diretor, você não é, sei lá, você tem outra função de produção, qualquer coisa assim, atendimento. E aí, com a quarentena, muitas vezes o que acontece, por mais que agora a gente tenha a chance de gravar fisicamente, como fala, gravar presencialmente, com as limitações, algumas pessoas acompanham de longe. E isso não só no dia da gravação, no processo antes, no processo durante, depois, na finalização. Então, às vezes, você tem um desafio que é a comunicação, que é tipo, o que você antes talvez resolvesse numa reunião, agora fica no ar, você tem que fazer um call, listar,
revisar, peraí, a gente falou disso, revisa tudo que você falou e tal. Então você começa a gerar uma necessidade muito grande, antes de falar de vídeo, né? Eu digo até de comunicação mesmo, de você se entender com alguém à distância. Mas aí na hora que você está produzindo vídeo, se você já é da área, mas não metia a mão na massa, ele não colocava, não ligava a câmera, não ligava a luz, você talvez à distância tenha que ter uma linguagem ali, um vocabulário, um repertório para analisar aquilo e comentar aquilo, sabe? Então esses Uhum. conhecimentos também vão te ajudar, mesmo que você já trabalhe na área, a falar, pô, legal, cara, não, acho que esse contraste aqui tá muito forte, né? Aí você começa a entender, contraste é uma coisa, intensidade, então tá, eu gosto do contraste, mas menos intensidade. É, ah, pera, tá vindo muito de lado, eu quero um pouco de cima. E aí você começa a ler aquilo que você está fazendo, né? O áudio, tem um capítulo que a gente fala de áudio também. Sim, acho que são coisas que a gente, o leigo, ele sabe que alguma coisa está diferente, alguma coisa está ruim, alguma coisa está boa, só que ele não sabe necessariamente o que que é, né, aquilo que tá acontecendo. O que que eu preciso mudar para melhorar? E aí você não sabe ler esse sinal, né? Aí, em relação a áudio, por exemplo, hoje de manhã gravei um vídeo lá para colocar no meu stories falando assim, pessoal, vai rolar essa live agora, às 6, aí eu mandei pro Enzo, falei, Enzo, dá uma olhada aí. Aí ele falou assim, pô, a gente precisa comprar uma lapelinha pra vocês, Sushi. Eu falei, putz, pra mim, cara, eu nem tinha percebido, pra mim, eu não tinha percebido que o som tava ruim, assim. Mas é porque também eu tava gravando numa outra sala, que ela é mais ampla e tava tendo mais eco, né? Então acho que tem essas questões, né, que assim, a gente não consegue ler, não consegue lê-las, não percebe-as, né? E aí, em relação ao áudio, Galho, o que você tem de dica para dar para a gente para melhorar o áudio caso eu esteja fazendo em casa com o que eu tenho à mão, assim? Ou se necessariamente, cara, um microfone de lapela não é caro, vale a pena comprar? O que você acha? Aliás, antes de responder, um abraço para o Enzo, um abraço para a Dani também, que a gente ficou falando à distância, né, durante a quarentena, finalizando o curso, e foi super legal. Foi ótimo você ter falado disso. Áudio é uma coisa que eu comecei a trabalhar, antes de fazer o mall, eu comecei a trabalhar com áudio, uma curiosidade até. Mas, assim, trabalhar de uma maneira super iniciante, amadora. Mas eu tinha banda, eu fazia a trilha sonora de curtas de amigos meus, então alguns amigos faziam curtas, mas todo mundo era muito novo, então, assim, a gente se ajudava em coisas que ainda eram mais amadoras, assim, mas foi o meu primeiro contato com o audiovisual acabou sendo pela produção de áudio. Mas a gravação de áudio é uma coisa que eu fiz ensaio em estúdio, tal, com banda, esse tipo de coisa, mas a gravação de áudio é algo que eu não me aprofundei tanto. O que eu notei ao longo dos anos, assim, que é a captação de áudio num lugar, na hora que o vídeo está acontecendo, por exemplo, eu estou aqui e eu estou gravando minha imagem e eu quero que o áudio seja dessa cena, né? Não é um áudio que eu vou produzir depois e tudo mais. Essa captação é a mais delicada, porque se você está num estúdio, ele está preparado para isso. Se você está, enfim, um ambiente já pensado para isso, ou que tem um microfone, né? Um lugar que você vai gravar um podcast, que tem um microfone certinho e tal, essas situações já estão pensadas para aquilo. Na hora que você está numa locação, ou seja, no escritório, numa casa, num parque, alguma coisa assim, você está sujeito a um monte de coisa que é muito difícil controlar. Porque a luz, o que você vai fazer, basicamente? Você vai ter que ter uma fonte de luz e barreiras também de luz, porque às vezes você quer menos luz, às vezes você quer mais, às vezes você quer menos. Essa é uma questão de posicionar e tal. Ligou, aquilo vai estar acontecendo. A não ser que você esteja esperando a luz do sol e apareça uma nuvem, você não tem controle. Fora isso, você tem controle. O áudio, você vai ter o controle até certo ponto, mas digamos que eu estou no escritório, não vai dar tempo de eu fazer um tratamento acústico no escritório. Eu tenho que usar aquela locação e deixar ela do jeito que eu encontrei. Então a gente está sujeito a coisas externas. Então, por exemplo, se você mora num lugar que é muito barulhento, cara, vai ser difícil você mudar a qualidade do seu áudio se você não fechar todas as frestas, todas as Uhum. frestas. Então, por exemplo, você está num lugar, na sua casa tal, é o espaço que você tem para gravar o vídeo. E é muito barulhento, é o seu escritório, a sua casa. Você tem um filho em casa na quarentena? Um Eu tenho um bebê? filho. Eu Fala, tenho um cara, vamos bebê. isolar aqui 10 minutos sem barulhos. Você tem que fechar tudo, todas as frestas. Então, se tiver uma porta e ficar uma fresta de
3 milímetros embaixo, coloca um pano. Então as frestas são meio que um inimigo assim para sons que vêm de fora. Na hora que você isolou minimamente ali o som que você tem, mesmo vale para a janela, tá? Você tem uma cortina normal, sei lá, põe um cobertor, alguma coisa assim, vai diminuir o som que vem, um colchão às vezes, vai diminuir o som que vem de fora. Então na hora que você está dentro daquele espaço minimamente isolado, você vai ter a acústica daquele lugar, que é basicamente como o som se comporta na hora que você fala, qual é a reverberação dele, onde ele bate, onde ele reflete, e como ele soa, tanto para o seu ouvido quanto para o microfone. Sem mexer nada, às vezes é uma questão de posição. Dependendo de onde você está, o som pode mudar. Você está perto de uma parede, ele vai ter uma acústica, se está longe, vai ter outra. E aí sim você começa, a partir daí, também usar barreiras de som, né? Coisas que vão quebrar um pouco, assim, por exemplo, se tiver num banheiro vazio, banheiro quadrado, você der um grito, a sensação, só de memória, a sensação que vai ser um grito estridente, né? Vai ser um som estridente. Porque o som ele vai ficar batendo ali e ele não vai muito ser absorvido. Então, se você estiver no seu quarto, embaixo de você tiver um cobertor, ou a própria cama, um tapete, alguma coisa assim, isso vai diminuir esse reverb, né? Vai diminuir essa sensação de um áudio mais tosco, né? De um áudio mais que foi gravado meio que, sei lá, sem muita qualidade. Então, a acústica do lugar ela vai ser definida pela absorção daquele lugar, o quanto aquele lugar absorve. Se você for fazer uma locução que não vai aparecer você no ambiente, você pode se colocar embaixo da sua cama, ali embaixo do cobertor. Não precisa nem estar na cama, pode estar numa cadeira, colocar um cobertor na sua cabeça, usar o seu próprio celular mais ou menos perto da sua boca, não muito perto para ele não pegar o sopro, assim, e gravar uma locução ali sem som ambiente, sem reverb, sabe? E o que pode acontecer muitas vezes, isso aconteceu comigo fazendo curso, eu tive que gravar alguns áudios depois e gravei em casa. E aí a acústica ela vai mudar, e tem uma aula no curso que eu mostro isso também. Se eu colocar um colchão aqui, uma espuma, uma coisa que absorve aqui, já muda a qualidade desse som. Então, assim, se você está muito num lugar que tenha muita absorção, ou seja, embaixo de um monte de cobertor, ele talvez fique até pouco natural, né? Porque a equalização dele vai ficar muito estranha, assim, muito abafada. Então, é basicamente isso. Você vai ter que pensar, isolar e tratar o ambiente. Se você estiver numa sala que tem sofá, carpete, uma arquitetura menos assim fechada, como a de um banheiro, por exemplo, talvez esse lugar já seja legal, sabe? Do que você estar num lugar vazio, assim, que pode dar aquele eco, aquele som estridente, que dá uma sensação mais, sei lá, de uma qualidade pior, né? Sim. Bom, a gente vai já chegar a 1 hora de live aí. Nossa, foi mal, foi muito, cara. Foi muito rápido, não foi? Desculpa, eu falo muito, velho. Não, cara, foi ótimo, foi muito rápido. Putz, ficaria mais 1 hora aqui conversando contigo. Gali, eu queria que você... a gente vai encerrar por agora, mas eu queria que você falasse como a gente te encontra e falasse um pouco também sobre o curso que você está fazendo com a Trampos e como a gente pode acessá-lo. Ótimo. Bom, eu tenho o Instagram, que você colocou aí, até @Galileu Giglio. Então, qualquer um que quiser tirar uma dúvida, me escreve por lá. No Facebook, meu nome, se você digitar no Facebook, você vai me achar. Galileu Giglio, Galileu com O, você vai me achar no Facebook. Acho que não vai ter outra. No LinkedIn, a mesma coisa. E nosso site, estudiomol.tv. Igual aqui o Estúdio Mall, o link aqui do Instagram. Tem o Instagram do Estúdio Mall também. Tem o nosso TikTok. Quem quiser seguir no TikTok é Estúdio Mall. Tem bastante coisa legal. E fala, Enzo, abraço. Ele mandou uma mensagem aqui. Tem a Raquel também. Acho que a Raquel é sua parente? Não, o sobrenome. Raquel é minha irmã. Ah, sua irmã. O sobrenome é o mesmo. Não sei se é um sobrenome comum, mas é sua irmã, então, legal. Perguntei, né? Enfim, aí eu tô nessas redes. Pode me escrever aqui se tiver alguma dúvida. Sobre o curso, a gente tá, tipo, com ele em 99%. Acho que ele tá pronto, algumas pessoas até compraram já. Então, você pode entrar no Trampos Academy e procurar por produção de vídeo. Até entrando na home, mesmo sem entrar no link direto, se eu não me engano, ele tá ali perto de algum destaque na parte de baixo. Sim. E é isso, a gente tá curioso para
para que as pessoas comecem a usar essas dicas e comecem a produzir conteúdos. E queria agradecer também por ter me chamado, por a gente ter tido esse tempo aqui para conversar sobre isso. Pô, foi prazerzaço conversar contigo. Só para lembrar também para o pessoal que tem alguns módulos que estão gratuitos, então caso vocês queiram ver como que é o curso, é só entrar lá na página, vai em ementa. As aulas que tem um olhinho verdinho, vocês podem acessar gratuitamente. E aí, se gostar, e vocês comprem o curso, putz, mas está excelente. Assim, eu assisti o curso, me deu várias dicas de como fazer um setup melhor aqui, tornar mais profissa o meu visual na medida do possível, com o que eu Que tenho bom, aqui. que Foi legal, bem cara. maneiro. Você viu? Pô, demais, eu não sabia. Bom, Gali, obrigado, cara. Logo mais o Instagram vai cortar a nossa live aqui. Tá Muito bom. obrigado pela conversa. Ó, e a gente vai ter uma outra live no YouTube no dia 26, me avisou a Dani aqui, com o Sim, Galileu também, tá bom? Então, caso vocês tenham mais alguma dúvida, anotem. E a gente vai ter uma nova live no dia 26. é isso aí. Maravilha. Valeu, Obrigado. Gali. Obrigado. Valeu. Até mais. Tchau, Falou, tchau. até mais.